Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós começamos a ler esse texto, lemos apenas um versículo, mas eu gostaria de convidá-los a ler hoje até o verso 7. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. Essa semana foi uma semana curiosa. Aconteceram algumas coisas muito importantes. Uma delas eu adoeci. Não é tão importante assim. Mas uma outra coisa muito importante foi a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram isso? Não, né? Aconteceu. Luiz Fachin, ele foi indicado pela presidente do nosso país ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu achei muito interessante, pelo processo pelo qual ele se submeteu a exercer esse cargo. Primeiro, ele precisou ser indicado pela presidente. Isso já não é qualquer coisa. A indicação pelo cargo supremo do Executivo. Depois, ele precisou ser sabatinado, e aí o Rogério já entende o que é isso. A sua sabatina foi quanto tempo, Rogério? Deu quanto tempo? Eu, infelizmente, não estava aqui. 2h30 só? Vocês foram muito generosos. Luiz Fachin, ele foi sabatinado durante 12 horas. 12 horas. Por uma comissão do Senado Federal. 12 horas de sabatina. E aí eu fui verificar quais são os critérios que devem ser observados para o ocupante de um cargo do Supremo Tribunal Federal. Escute, ele precisa ser brasileiro nato, ele precisa ter entre 35 e 65 anos, ele precisa ter notável saber jurídico e ele precisa ter reputação ilibada. Reputação ilibada. E aí eu lembrei de 1 Timóteo 3. E eu pensei, eu acho que os legisladores do nosso país, eles devem ter tido a influência cristã. Possivelmente eles leram aqui 1 Timóteo. Eu acredito que eles pegaram isso de Paulo, no meu devaneio. Vamos ler esse texto? Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, entenda-se, pastor, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua santa palavra. Nós rogamos que o Teu Espírito esteja falando conosco através da Tua palavra. E nós, Teus filhos, ouviremos e nos submeteremos a ela.
para a glória do nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Eu fiquei imaginando, quando eu li a notícia do ministro do Supremo Tribunal Federal, por que tantas exigências? E me veio algo na cabeça. É porque é uma função nobre. E para uma função ou tarefa nobre, são exigidas altas qualificações. Nesse texto, Paulo diz exatamente isso. Ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, que no momento era pastor da primeira igreja de Éfeso. E Paulo escreve a esse pastor. Vocês perceberam que eu me contive para não dizer Primeira Igreja Batista de Éfeso. Nessa ocasião, Paulo escreve a Timóteo com a intenção de que Timóteo organizasse a igreja do Senhor, colocasse em ordem o que precisava ser feito. E aqui, então, ele dá orientações claras, objetivas, no que tange ao pastorado. Como deve ser o pastor? Quais devem ser as qualificações? Quem estabelece essas qualificações? É a sociedade? É a cultura? São as ciências humanas? Não. A função é de Deus. Então é Ele que estabelece as qualificações do seu obreiro. E aqui ele coloca essas qualificações. Em poucas palavras, aqui nesse texto ele vai dizer: para a nobre tarefa do pastorado, Rogério, são exigidas altas qualificações. Porque essa tarefa é nobre. É nobre. Olha o texto como ele começa. Verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É nobre. Nobre não porque por conta da hierarquia, não por conta do status, mas por conta daquilo que nos é incumbido. O pastor, ele é responsável, antes de mais nada, pela exposição fiel e clara da santa, infalível, inspirada, inerrante, autoritativa palavra de Deus. A mesma palavra que criou os mundos é a mesma palavra que é poderosa para transformar os corações. O pastor, ele é responsável por transmitir esta palavra. Ele é responsável pela defesa da verdade, conforme transmitida pelo colégio apostólico e registrada na santa palavra de Deus. Ele é responsável por ser um modelo de Cristo para o seu rebanho. As pessoas devem olhar para o pastor e pensar: eu acho que Cristo é assim. O pastor, ele deve conduzir o seu rebanho ao crescimento do caráter cristão. Sim, o pastorado é nobre. Eu não fui aqui exaustivo. Citei algumas coisas só. O pastorado é nobre. Agora, para uma função nobre,
são exigidas, sim, altas qualificações espirituais. E aí é o que ele vai dizer do verso 2 até o verso 7. O pastorado é uma nobre tarefa, e para ele são exigidas altas qualificações. E ele começa, antes de mais nada, é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível. Eu não sei se você já lutou com essa palavra, eu já. Porque quando eu me deparei de imediato com esta palavra, eu disse, estou fora. Porque se tratar de infalibilidade pastoral, eu estou fora. Eu não sei você, Rogério. Mas não é isso que se trata. O líder cristão, ele deve ser irrepreensível, como uma arte, como um quadro de Picasso, em que você olha para ele e não vê falhas. Não existe nada nesse quadro que você precise repintar. Você vê uma escultura de Michelangelo e você olha, por exemplo, a Pietà, e você vê a beleza daquela obra e você diz, não precisa de retoques, não precisa de mais nada. Está irrepreensível. Rogério, o pastor que vive piedosamente, aqui já vai uma má notícia. Ele vai ter inimigos. Vai. Meus colegas aqui sabem já disso. Aqueles que vivem piedosamente têm inimigos, porque a verdade tem inimigos. Não são todos aqueles em nossas igrejas que estão interessados na verdade, infelizmente. Esses podem suscitar todo gênero de acusações em relação ao pastor. Mas essas mesmas acusações, se elas forem tidas em um tribunal justo, elas serão tidas como falsas. Porque o pastor, ele é irrepreensível em sua conduta. Em que o pastor precisa ser irrepreensível? Ele vai discriminar aqui. O texto diz. E ele coloca em 3 categorias. O pastor precisa ser irrepreensível, antes de mais nada, na sua família. O pastor, ele precisa ser irrepreensível na sua conduta ética. E o pastor precisa ser irrepreensível diante do testemunho daqueles que não são cristãos, dos de fora. Irrepreensível. Vamos voltar aqui. Veja o texto. Ele começa a dizer que o pastor precisa ser irrepreensível na sua família. E ele enfatiza a família, ele cita a família 2 vezes. No verso 2. E depois, no verso 4 e 5. Existem 2 ciclos de qualificações aqui. No início do primeiro ciclo, ele cita a família. No fim do segundo ciclo das qualificações, ele novamente cita a família. Será que é importante? Sim. Paulo está pensando aqui, o ministério pastoral, ele começa e termina na família. Não existe, Rogério, ministério sem família. Ele começa a dizer, o pastor deve ser marido de uma só mulher. Ele começa falando do casamento. E aqui eu vou mexer numa caixa de vespeiro.
Mas vamos lá. Existem algumas interpretações para essa expressão. Alguns dizem que se trata de poligamia, o pastor não pode ter várias mulheres. Outros dizem que aqui não se trata de poligamia, mas se trata de uma mulher de cada vez. Então você pode ter um casamento, você pode ter o segundo casamento, você pode ter o terceiro casamento, o quarto casamento e assim por diante. Mas uma de cada vez. Não é isso que o texto diz. O texto diz que o pastor não pode ser divorciado. Ele não pode naufragar no seu casamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto histórico e gramatical do texto não permite outra interpretação que não essa. E na nossa caminhada ao ministério pastoral, a gente estuda lá em hermenêutica que a gente precisa considerar o contexto. Antes de mais nada, o contexto histórico. Entre os judeus era muito comum o divórcio. Tão comum quanto era escandaloso. Sim, é um contraste, mas era assim. Coisa de judeus, contrastes. Comum e escandaloso. Mas na sociedade greco-romana era pior ainda. E na carta de Paulo a Timóteo, lembre-se que Timóteo estava em Éfeso, uma sociedade greco-romana. O casamento era banalizado. Existe uma carta do primeiro século de um tal de Juvenal. E ele conta que alguns se divorciavam antes que os louros de boas-vindas se murchassem. O buquê de flores da noiva, antes que ele se murchasse, já havia o divórcio. Qualquer semelhança para os nossos dias não é mera coincidência. No primeiro século ainda, um homem chamado Lucrécio, ele erigiu uma lápide para sua esposa. Ele disse o seguinte: raramente os casamentos chegam sem divórcio até a morte, mas o nosso teve uma continuidade feliz de 41 anos. Bênção. Ovídio, Plínio tiveram 3 mulheres, César, Antônio, 4. E assim vai a lista de pessoas, imperadores, governantes, que tinham o hábito do divórcio. É diante dessa cultura que Paulo está dizendo: homem de Deus, você tem que ter uma vida diferente. A sua vida é uma vida de fidelidade a Cristo e a sua esposa. O contexto gramatical, eu citei aqui, no contexto gramatical, 1 Timóteo capítulo 5, verso 9, ele vai usar a mesma expressão em relação às viúvas. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido, ou em outra versão, tenha sido mulher de um só marido. A construção gramatical de 1 Timóteo 3 é a mesma de 1 Timóteo 5. Então, se lá se refere a divórcio, contexto imediato, aqui também se refere a divórcio. E Paulo, ele logo de cara, ele vai dizer que não seja o homem de Deus, pastor, que não seja divorciado. Em segundo lugar, veja o verso 4 e 5 do capítulo 3. Ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Rogério, o pastor deve ser dotado da habilidade de supervisionar, presidir e administrar, antes de mais nada, a sua família, os seus filhos, criá-los
na disciplina e no temor do Senhor. Quantos e quantos filhos de pastor estão distantes do caminho de Deus, porque eles veem tudo em seu pai, menos um pastor de ovelhas. E Paulo nos exorta, lembre-se da sua casa primeiro. Antes de você ir ao rebanho que o Senhor te colocou, vá ao rebanho da sua casa. A sua esposa e os seus filhos. O sucesso e fracasso da sua família, Rogério, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Eu estava no culto de homenagem às mães, lá em Recife, em uma igreja de nossa convenção muito conhecida. E o pastor que estava pregando naquele dia, ele disse: mães, a culpa é sua. Do sucesso e fracasso do lar, a culpa é sua. Foi um poema que o seu filho escreveu e ele achou muito bonito, não é? E trouxe para a igreja, aquele foi o tema da mensagem dele. Mães, a culpa é sua. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: pais, a culpa é sua. Nós precisamos hoje, queridos irmãos, de homens. Nós vivemos uma sociedade que precisa de homens. Homens, deixem o videogame. Homens, deixem o futebol, deixem o churrasco, assumam a responsabilidade. Sucesso e fracasso no lar é culpa sua. É responsabilidade sua. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: ele deve governar bem sua própria família. Governo, a palavra que ele usa aqui. Nós temos uma cultura influenciada pelas ciências humanas, sociologia e outras. Nessa cultura, fala-se do igualitarismo. Não, lá em casa, quem governa sou eu e a minha esposa. Nós governamos juntos. Nós tomamos as decisões juntos. Nós fazemos tudo juntos. Legal. Muito interessante. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Rogério: governe a sua casa. Exerça de liderança. Antes de ser na igreja, exerça de liderança na sua casa. Quem deve trazer a sua esposa aos pés do Senhor em oração é você, Rogério. Não ela ficar te puxando: Rogério, nunca mais a gente orou, Rogério. É você. Quem deve liderar espiritualmente a sua casa, homem, é você. É isso que Deus espera de você. Eu conheço inúmeros lá que estão desconstruídos, embora os casais continuem dentro de casa. Sabe por quê? Porque não seguem os princípios da palavra de Deus. Ética pessoal, não somente na sua família, como se já não bastasse. Paulo continua a dizer: na sua conduta pessoal, o pastor ele deve ser irrepreensível. E aí ele usa 2 ciclos, como eu mencionei. Esses 2 ciclos de qualificações são: o primeiro ciclo positivo, de forma positiva ele coloca, e o segundo ciclo de forma negativa. Olha só, o primeiro ciclo, o pastor ele deve ser moderado, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Precisa ser moderado. Não é dado aos excessos. Não é dado aos excessos. Sabe por quê?
Os colegas sabem, a gente é muito chamado nas casas para fazer visitas, né? E sempre tem um bolo. Sempre tem um frango assado, esperando o pastor. Rogério, você precisa ser moderado. Você precisa ser moderado. Não se exceda. Não fale demais. Não brinque demais. Não assista TV demais. Seja moderado. Seja sensato. Tenha domínio próprio. É aquele que domina os seus impulsos. Sim, o pastor precisa dominar os seus impulsos. Sabe por quê? Porque vai ter momentos em que ele vai ter raiva. Vai ter momentos em que ele vai ficar nervoso. E vai ter momentos em que ele vai ser tentado a despejar isso no púlpito. Acontece que o púlpito não é lugar de despejarmos. É lugar de exposição fiel da palavra de Deus. Por isso o pastor precisa ser sensato, ter domínio próprio, precisa ter respeitável, cuidado com os gracejos imorais. Cuidado com a forma como você lida com o sexo oposto. Seja respeitável, decente, digno na sua conduta. Seja hospitaleiro, Rogério. E você é. Outro dia eu comi uma tapioca na casa dele, gente. Impressionante. Seja hospitaleiro. O pastor é aquele que tem a casa sempre cheia de gente. Esposas, ajude o seu marido a receber com alegria no Senhor. Ajude o seu marido a servir os santos, a receber em sua casa os santos. E ele deve ser apto, o pastor deve ser apto a ensinar. Ensinar o quê? História, sociologia, nutrição. Não. É apto a ensinar a palavra de Deus. Porque é para isso que ele foi chamado. Ele precisa conhecer a palavra e saber instruir o seu rebanho a pensar biblicamente. O nosso rebanho está habituado a pensar de acordo com o que a Ana Maria Braga diz. Nosso rebanho está habituado a pensar de acordo com o que ele ouviu nos bancos da universidade. O rebanho do Senhor precisa, Rogério, aprender a pensar de acordo com a palavra de Deus. Porque diante de muitas vozes que existem no mundo, só existe uma voz que transforma o homem, a palavra de Deus. De forma negativa, agora ele coloca segundo ciclo. Ele não deve ser dado ao vinho. Ele não pode ser espancador. Inimigo de contendas, deve ser não ganancioso e não neófito. Não dado ao vinho, não se deixe controlar por qualquer vício, qualquer que seja. Como falar de liberdade no púlpito se nós somos escravos quando estamos sozinhos em frente ao computador? É contraditório. Não seja dado ao vinho. Não seja espancador. Eu conheço colegas cujos filhos não querem ouvir falar de Cristo, porque eles estão aos domingos no púlpito, mas na segunda-feira são espancadores em casa. O
pastor, ele não pode ser um espancador. Ele deve ser inimigo de contendas. Evite discussões tolas. Sabe aquelas assembleias? Aqui não acontece isso, né, pastor Edson? Isso acontece lá em Pernambuco. Sabe aquelas assembleias que demora 4 horas para discutir a cor da cortina? Pastor, você não pode ser dado à discussão, porque senão você vai se deixar levar por isso. Então você não pode ser dado a contendas. Você não pode ser ganancioso. Sabe por quê? Porque vai ter momentos em que você vai ser chamado por Deus para pastorear uma taborda. Em que o seu sustento não vai ser como você gostaria de ser, que fosse. E aí? Você vai? Ou será que você vai selecionar o ministério mediante o sustento que ele pode te dar? Ele não pode ser ganancioso. Ele não pode colocar o critério do seu ministério a partir dos cifrões. E ele não pode ser neófito, ou seja, novo crente, novo na fé. Nós temos no nosso país ordenado neófitos. E nós já temos experimentado as consequências nas nossas igrejas. Imaturos na fé. Quanto aos de fora, Rogério, e ele termina assim, no verso 7. É necessário que o pastor tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Eu fiquei sabendo que existe na região do Texas uma associação de pastores, em que eles entrevistam os vizinhos no momento do concílio do pastor. Eles estão preocupados com isso aqui. É óbvio, lá é um outro contexto, uma outra cultura. A nossa cultura, ela não chega nem a ser cristã, quanto mais pós-cristã como a deles. Mas eles vão entrevistando vizinho a vizinho. Como é que é esse camarada aqui na vizinhança? Ele paga a conta da padaria? Ele paga a conta do mercadinho? Tá tudo kit? Como é que é aqui? Como é que ele trata as pessoas? Como é que é as coisas? Você deve estar pensando nesse momento, cara, esse negócio aqui é sério mesmo, hein? É verdade. As pessoas do nosso país têm banalizado o ministério pastoral, mas ele é muito sério. Para uma nobre função, são exigidas altas qualificações. E agora eu me dirijo às igrejas aqui representadas. Existem várias igrejas que vieram cultuar ao Senhor pela vida do Rogério. Eu suplico, irmãos, exija do seu pastor as qualificações que a palavra de Deus exige dele. Não faça vista grossas. Se você está em um processo de sucessão pastoral, não faça vista grossas quanto a essas qualificações, porque você vai sentir depois. Agora, por outro lado, não exija dele
o que a palavra de Deus não exige. Outro dia eu vi um processo de sucessão pastoral em que a igreja exigia que o pastor tivesse pelo menos 3 idiomas. Onde será que eles viram isso? Outro, o pastor precisava ter uma faculdade, além do seminário. Não exija do seu pastor o que a palavra de Deus não exige. O que a palavra de Deus exige é em relação à família, em relação à sua conduta ética e moral. Me dirijo agora aos meus colegas de ministério de Labuta. Queridos irmãos, avaliemos as nossas vidas à luz da palavra de Deus. O rebanho não é nosso, é do Senhor. Eu peço com toda humildade aos meus colegas, cuidem da vossa vida. Estejam em temor diante do nosso Rei, porque naquele dia, cada um de nós será cobrado. Avalie a sua vida. Talvez você, algum colega, eu acho que não, mas talvez algum colega esteja pensando: Nelson, você está viajando na maionese. Nelson, você está sendo muito duro, arcaico, conservador. Você está esquecendo da graça. Não, queridos. Eu só estou aqui por conta da graça de Deus. Eu sou um pecador, transformado pela cruz do Calvário, pela graça de Cristo Jesus. Mas a graça não é uma carta branca para justificar o nosso pecado. A graça é a força necessária dada por Deus para desempenharmos o ministério nos termos de Deus, sem a qual nós não temos qualificação nenhuma. Ela não justifica o nosso pecado, ela nos transforma do nosso pecado. Não confunda. Portanto, analisemos as nossas vidas diante do Senhor. Segunda coisa, não imponha a mão sobre aqueles que você gostaria de ver longe de você. Nós o tempo inteiro somos tentados, pastores, a ordenar pessoas, ovelhas, por razões políticas. Esse irmão está me dando muito trabalho. Eu vou mandá-lo embora, mas isso não vai cair bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ordená-lo, eu vou indicá-lo para a igreja, vai passar o processo, não é? E aí a igreja vai mandar para a ordem, e aí ele vai ser ordenado e tchau. Ó. E aí tem muitas igrejas, como nós temos por aí. Terceiro, não imponha a mão sobre aqueles de família influente para agradá-los. Nós somos o tempo inteiro tentados. Puxa, o Rogério, ele é de uma família influente aqui na igreja. Nem é, né, Rogério? Onde estão seus familiares? No Rio de Janeiro, sua mãe está aqui, né? Sua mãe veio prestigiá-la, mas não tem nem família.
Mas nós somos tentados o tempo inteiro. Olha, eu vou agradar a família influente da igreja, então eu vou ordenar esse rapaz. Por favor, o reino de Deus é maior do que isso. O reino de Deus precisa de homens fiéis, qualificados na palavra de Deus. Aos líderes denominacionais que estão aqui presentes, por favor, não cedam às pressões por número e estatísticas. Por favor, não ordenem pessoas sem que sejam qualificadas biblicamente apenas para cumprir exigências denominacionais ou orientações denominacionais. Nós precisamos resgatar o valor do pastorado de acordo com a visão de Deus. Rogério, eu me dirijo a você nesse momento. Você foi chamado para uma nobre tarefa, mas com ela vem qualificações exigidas enormes. Você está qualificado pela graça de Deus. Continue firme nessa graça, estando qualificado ao Senhor. Pode ser que você nunca tenha aquele sustento que gostaríamos de ter. Pode ser que você nunca seja pastor de uma igreja numericamente gigante. Mas se você se manter fiel àquilo pelo qual você foi chamado, confiando na graça e misericórdia do Senhor, no final estará o nosso Rei diante de você, dizendo: vem, servo bom e fiel. Você foi aprovado. Seja aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Vamos orar.